Proxalutamida. Você, se não ouviu, vai ouvir falar muito nessa nova droga. Será que ela pode ajudar contra a Covid? Ou é mais um desses nomes complicados que você está ouvindo há um ano, como hidroxicloroquina, ivermectina, e vai se juntar apenas a esse grupo? Pois bem, dados muito interessantes têm surgido com essa droga de nome difícil, proxalutamida. Isso acontece, o racional do uso dessa medicação se dá porque os médicos começaram a observar entre os pacientes graves de Covid algumas características muito peculiares. O número de pacientes que ia para o CTI era muito maior do sexo masculino do que do sexo feminino, ou seja, os pacientes graves que precisavam de intubação e que iam a óbito eram muito mais os homens do que as mulheres. Um outro dado chamou atenção também é que quase não há casos muito graves de Covid abaixo dos 14 anos de idade, que é o início da puberdade e da produção de hormônios sexuais. Além disso, pacientes que tinham câncer de próstata e que receberam castração cirúrgica ou castração química usando uma série de substâncias claramente evoluíam melhor. E por último, homens que demonstravam muitas características androgênicas no seu exame clínico, com pouco cabelo, muita barba, tendiam a evoluir pior. Todos esses dados juntos levavam a uma suposição. E essa suposição era de que, de alguma maneira, os hormônios, principalmente os hormônios masculinos, estavam influenciando de uma forma negativa na Covid. Esse é o racional do uso da proxalutamida, que é o antagonista de receptor de androgênios. Como é que funciona a proxalutamida? Ela bloqueia um receptor celular para androgênios, que é estimulado pelos androgênios. E o que esse receptor faz em condições normais? Ele faz com que na superfície da célula se expresse um receptor que tem um nome grande e que é conhecido por uma sigla, chamado TMPRSS2. É uma proteína transmembrana de serina do tipo 2, TMPRSS2. Desde o início se sabe que o vírus da Covid, para entrar na célula, ele precisa ser preparado previamente. E quem prepara o vírus para que entre na célula usando a sua proteína spike é justamente o TMPRSS2. Então havia todo um conjunto de informações clínicas e virológicas que faziam todo sentido. Então se iniciou um grande estudo com mais de 400 pacientes no Brasil, particularmente nas áreas e nas cidades próximas a Manaus, que, como vocês sabem, tem sofrido muito na primeira e na segunda onda da Covid, e foi feito um estudo randomizado, controlado, com o grupo placebo que não recebeu a proxalutamida e o grupo que foi tratado com a droga, com a proxalutamida. O que se observou nesse estudo? Uma diferença muito grande de resultados. A taxa de mortalidade entre os pacientes que não usaram a proxalutamida, ela se aproximou de 45%, enquanto aqueles que usaram tiveram uma taxa de mortalidade inferior a 5%, uma diferença claramente gritante. Além disso, a quantidade de intubações, o número de dias de internação, a gravidade da Covid como um todo foi muito inferior nos pacientes tratados com proxalutamida. Oba, então eu quero que o meu médico comece a passar para mim proxalutamida. Calma aí, existem algumas questões sempre. Esse estudo ainda está passando por peer review, que é o nome que a gente dá para a revisão dos pares e deve ser publicado em breve. Algumas coisas também chamam a atenção. A taxa de mortalidade entre as pessoas incluídas nesse estudo, que não tomaram a proxalutamida, quase 50%, 40 e tantos por cento, ela é muito superior à taxa de mortalidade observada em centros de terapia intensiva, em que houve muitas mortes em outras cidades, mostrando que talvez outras coisas possam estar influenciando a taxa de mortalidade nessa população. Talvez o tipo de vírus que circula em Manaus, talvez alguma característica genética dessa população, talvez algum vício de captação de pacientes para esse estudo. O fato é que os dados, olhando-se num primeiro momento, são muito promissores, mas lembre-se, nenhum tipo de automedicação, seja com qualquer dessas drogas que vocês ouvem falar na internet, ouvem falar em vídeos, ouvem falar nos bate-papos aí de WhatsApp,
deve ser passado e tomado pelo paciente por conta própria. Isso só pode ser indicado por médicos que sabem avaliar os verdadeiros riscos e os verdadeiros benefícios de se entrar com uma medicação. A proxalutamida pode ser, sim, um aliado muito importante nessa briga, mas esses dados têm que ser confirmados em estudos posteriores, têm que ser referendados. Esse estudo tem que ser avaliado por cientistas de outros lugares do mundo. Outros grupos têm que repetir esse estudo para ver se esses dados são confiáveis e podem ser aplicados em larga escala. E quem tem que prescrever é o médico. Não é para se tomar por conta própria, nenhuma dessas medicações. Se você gostou desse vídeo, não deixe de acompanhar a gente no Protetores da Pele e na plataforma de ensino Pele Digital. E se prepare, porque nós estamos preparando uma série de vídeos sobre cada uma dessas drogas propostas para o tratamento da Covid, e em cada um dos próximos vídeos nós vamos abordar uma delas, fazendo como hoje, esgotando o assunto para que você se atualize de forma efetiva.